grandes projetos. Só assim, uma breve introdução a meu respeito. Meu nome na Exalc é Monstro, então talvez vocês conheçam mais. Eu morei na República Coração de Mãe, eu sou formado em Engenharia Florestal, estive aqui na Exalc entre 98 e 2003. E durante esse período fiz parte do Grupo Florestal Monte Olimpo e agradeço muito toda a experiência que eu tive. Eu nasci e cresci em São Paulo, então poder vir para a Exalc e ter essa vivência no campo realmente muda muito a sua perspectiva sobre a profissão. No último semestre da Exalc eu fiz um estágio no Acre. Tem umas lendas que rolam por aí, que caiu uma árvore na minha cabeça, mas na verdade caiu na minha perna. E amanhã, se vocês vierem para o churrasco, eu posso mostrar a cicatriz. Então, só convidando vocês. Mas eu não tinha muitas fotos da época do Monte Olimpo. Eu tinha as fotos dessa época no Acre. Então, foram as fotos que eu pus aqui, né? Esse período no Acre, eu estava fazendo estágio, a ideia era uma nature experimental de Mogno, que eles estavam tentando implementar, que foi junto com o Amazon. Depois da Exalc, eu fui trabalhar no Amazon em Belém, uma ONG de pesquisa, passei 3 anos lá e depois fui para o exterior. Fiz mestrado em Engenharia Florestal e depois emendei com doutorado em Oncologia e durante esse doutorado eu pude também fazer mestrado em Estatística. Então, atualmente eu sou professor da Universidade da Flórida desde 2013 e o foco no meu trabalho é bem metodológico, mas é aplicado em uma série de áreas. Aqui a gente vai estar focando no sensoriamento remoto, mas eu trabalho com o uso do habitat de fauna, consumo de animais na Amazônia, quantificação de biomassa. Uma das coisas que eles falam de estatísticas e métodos quantitativos é que a vantagem é que você consegue brincar no quintal de todo mundo, né? Então isso é uma coisa que eu gosto muito, porque eu consigo trabalhar em diferentes áreas. O trabalho que eu vou estar mostrando não é um trabalho só meu, é um trabalho que envolve diversos colaboradores de diferentes organizações, mas dois dos principais aqui eu circulei em vermelho. O Danilo, ele trabalha no BR Carbon, ele também é responsável pelo curso da Universidade do Carbono e ele tem um doutorado aqui da Exalc. O Léo, ele foi aluno de graduação aqui da Exalc, daí ele fez mestrado na Exalc e agora ele é meu aluno de doutorado. Se tiver alguma coisa na apresentação que vocês não gostaram, vocês podem brigar com eles. Essa vai ser a estrutura da apresentação. Eu vou estar falando de 2 trabalhos que a gente fez que foram frutos de uma colaboração com organizações aqui no Brasil. O primeiro foi uma parceria com a BR Carbon, que é uma empresa focada em RED Plus, e o segundo foi uma parceria com o INPE. E por conta do título da minha apresentação, enquanto eu estiver falando desses trabalhos, eu vou também tentar focar um pouco como que eles surgiram, como que se deu essa parceria internacional, porque eu acho que isso é importante, às vezes não fica claro se sobre o produto final, mas eu acho que tem uma série de aprendizados quando você vê como que essas parcerias surgiram. Então, o primeiro trabalho é esse daqui que foi publicado ano passado, e o que a gente estava interessado era em tentar entender como que a gente quantifica incerteza quando você tem esse processo que eu chamei de multi-step upscaling. Então, você tem múltiplos sensores que você usa para eventualmente conseguir criar um mapa da sua propriedade, por exemplo, de carbono, de biomassa, qualquer outra característica. Então, esse foi o trabalho com a BR Carbon, tem vários coautores que são da BR Carbon. E só para descrever um pouco da linha do tempo, como que surgiu esse trabalho, né? Então, o Danilo, ele foi pós-doc na Universidade da Flórida, e quando ele estava lá, ele pediu para participar de um curso que eu estava dando. Então, foi assim que eu o conheci. E o Danilo também, posteriormente, ele orientou o TCC do Léo e fez parte da banca de mestrado do Léo. Em um dado momento, em 2023, eu me ofereci de dar um curso aqui na Exalc, de Estatística Bayesiana, e o Danilo me ajudou a organizar, e o Léo foi um dos participantes desse curso. Posteriormente, eu divulguei essa posição de doutorado que a gente tinha lá,
o Léo aplicou e eventualmente ele começou a fazer o doutorado comigo. Durante esse período também, tinha um outro aluno de doutorado, ele era aluno de estatística na UFSCar, e ele queria ter essa experiência de estar no exterior. Ele foi fazer doutorado de sanduíche, passou um tempo comigo, e ele era orientado pelo Rafael Smith. Então, o motivo que eu estou falando dessa linha do tempo é porque o trabalho que eu vou mostrar é fruto da minha parceria com o Danilo, com o Léo, com o Rafael aqui. Eventualmente o Léo vai, aplica e começa o doutorado comigo. E só para ilustrar por que a gente precisa quantificar incerteza, por que é tão importante. Você tem esses mapas que as pessoas fazem toda hora, por exemplo, esse é um mapa de biomassa, né? Esse mapa nada mais é do que uma coleção de predições. Você tem um modelo por trás disso que está dizendo em cada lugar qual que é a biomassa que ele acredita que tenha, né? E aí você consegue fazer um mapa desse tipo. Agora, é muito diferente se tiver um lugar em que a biomassa, digamos, é 200, mas a incerteza é de 0 a 500. Já pode ter um outro lugar que a biomassa também está sendo predita como sendo 200, mas a incerteza, digamos, é de 180 a 220. Isso faz um mundo de diferença. Então, não basta você ter só um mapa desse tipo, você precisa também ter, para conseguir investir, para conseguir entender o que está acontecendo, ter essa medida de incerteza. É por isso que é tão fundamental. Atualmente a gente tem uma série de sensores que nos ajudam a, por exemplo, criar mapas de biomassa. E tem uma série de conjuntos de dados. Por exemplo, a gente pode ter os dados da parcela de campo, que eu estou representando aqui com um círculo roxo. Você pode sobrevoar a área com um drone, tendo LiDAR, e daí isso te dá esse polígono laranja, e daí isso te permite ter uma estimativa da altura do dossel, e isso faz com que você consiga extrapolar as informações da parcela. Porém, o problema é que o drone muitas vezes não vai conseguir sobrevoar toda a propriedade, por conta de bateria e tudo mais. Aí você pode também tentar usar o LiDAR satélite, que é o GEDI, e daí só que o problema desse LiDAR é que ele só te dá os resultados nessas bolinhas verdes, nesses chamados footprints. E eventualmente você tem um Landsat que cobre de ponta a ponta, de repente, a área de interesse. Então o que a gente fez? A gente usou os dados da BR Carbon, eles contribuíram 170 parcelas de campo e as informações do LiDAR que eles sobrevoaram a área de diferentes propriedades, porque, de novo, o interesse deles era quantificar biomassa para projetos de carbono. Daí, para você conseguir quantificar a biomassa para a propriedade como um todo, você tem diferentes estratégias que você poderia adotar para extrapolar as informações da parcela que você tem no campo. Então, por exemplo, na abordagem 1 ali, você pode tentar relacionar a biomassa que você mediu no campo com as informações de Landsat usando um modelo ali, eu chamei genericamente de M1. Uma outra abordagem seria você pegar as informações do campo, relacionar com as informações do drone, usando um modelo, e depois usar a biomassa que você está predizendo para toda essa área que foi coberta do drone, você tentar relacionar com as informações do Landsat. Nessa abordagem 2, você vai ter dois modelos, M1 e M2. E daí você pode criar mais e mais passos. Né? E parte do objetivo que as pessoas fazem isso é porque tem uma grande discrepância espacial entre as informações do campo e o Landsat. Então, de repente, você incluindo outros sensores, outras fontes de informação no meio, de repente você consegue uma estimativa melhor. O problema disso é que, às vezes, quantificar a incerteza para um dado modelo, digamos, o M1 ali da ponta, já às vezes é complicado dependendo das características do modelo. Se for um Deep Learning, for Machine Learning, não é simples. A coisa emborca, fica muito pior se você tem uma sequência de modelos encadeados. Tipo M1, depois for M2, depois M3. E então você fica imaginando, bom, como é que você vai quantificar a incerteza quando você tem essa cadeia de modelos que são encadeados, né? E o que a gente fez, a gente adotou uma abordagem chamada estatística conformal, que independe das características do modelo e da quantidade de níveis que você usa para chegar na sua última estimativa, ele permite você quantificar a incerteza. Nesse trabalho, nesse exemplo aqui, eu vou estar focando nessa abordagem 2, mas a abordagem que a gente colou para isso, na verdade, ela se aplica
quaisquer tipos de modelos e qualquer número de modelos encadeados. Então, eu não vou estar entrando aqui nas equações, deixar ninguém ansioso aqui, mas só mostrando um pouco os resultados. É muito importante quando você está quantificando a incerteza que ela seja bem calibrada. Não adianta você falar, o volume total do seu talhão vai ser tanto, e errar ali o intervalo de confiança que você dá, e de repente está muito fora, quando as pessoas vão colher, vai ser um valor muito diferente. Então, para avaliar se a incerteza estava bem calibrada ou não, a gente comparou uma metodologia que chamei de NEIF, aqui, que seria uma abordagem tradicional que as pessoas usariam. E o que você pode observar nesse gráfico é que os resultados são mostrados aqui com essa caixa cinza. Se a caixa cinza incluir o pontinho azul, é sinal que está bem calibrado. Se não incluir o pontinho azul e estiver abaixo, você está subestimando a incerteza. Você está falando que você sabe mais do que você realmente sabe. Então, o que esse gráfico demonstra é que a abordagem que a gente propôs, que é representada com as caixas azuis, captura a incerteza de uma maneira muito melhor, muito mais calibrada do que a abordagem tradicional, que é usando as abordagens que as pessoas vêm usando no dia a dia. Então, essa metodologia permitiu que a gente codificasse de uma maneira muito melhor a incerteza. Com base nisso, a gente consegue fazer esse tipo de resultados. Então, na sua esquerda ali você tem os limites das propriedades em preto, a área coberta pelo LiDAR em vermelho, e você observa que o LiDAR não consegue cobrir toda a área. Essas são áreas grandes da Amazônia, no Pará. E, consequentemente, a gente tem esse desafio. Como é que a gente quantifica o carbono para a propriedade toda e, não só isso, mas quantifica a incerteza também. Então, essa metodologia permitiu que a gente fizesse a predição de biomassa, representada aqui com essa cor verde, e a incerteza de cada um dos pixels. E não só isso, também a metodologia permite que a gente consiga quantificar a incerteza do agregado. Então, quanto que uma propriedade tem de carbono dentro dela. Então, só para resumir esse primeiro trabalho, é uma abordagem simples e eficiente e é muito útil porque independe dos modelos que você vai usar e da sequência de modelos, da quantidade de modelos que você usa. E ele é muito útil para quando você quer medir uma série de características da floresta e envolvendo a integração de múltiplos sensores que atuam em diferentes escalas e tudo mais. Então, acho que esse seria a parte inovadora metodológica desse artigo. O segundo trabalho que eu vou falar foi também publicado no final do ano passado, e a gente estava interessado em caracterizar a estrutura vertical da floresta amazônica brasileira. E esse foi um trabalho também envolvendo o Léo, o Danilo, mas agora em colaboração com o INPE, não mais com a BR Carbon. Então, de novo, tem os dois aqui. Eu já expliquei como que surgiu a nossa interação. O Danilo, ele fez um pós-doc no INPE e quando ele estava lá na Universidade da Flórida, ele havia comentado, tem essa base de dados super legal do INPE, acho que dá para fazer muita coisa, e foi ele que realmente fez com que se iniciasse essa colaboração comigo, né? Além disso, tinha uma série de outras pessoas que eu conhecia de outros trabalhos que eventualmente também fizeram parte do artigo, que trouxeram uma série de informações importantes. Então, o Marcos Longo agora está no INPE, na época estava nos Estados Unidos, o Michael Keller e o Ovidio. Muito do que tem sido feito com o LiDAR tem sido focado na altura do dossel da floresta, porém o LiDAR vai muito além. O LiDAR ele te permite entender o que está acontecendo abaixo do dossel, o que está acontecendo no subbosque. Então, esses trabalhos que eu estou pondo aqui são os trabalhos que as pessoas já tinham feito com a mesma base de dados que chegou na minha mão. Todos esses focam em métricas que dependem da altura do dossel. Então você vê dinâmica de clareira, mapa de biomassa, enfim. E eu queria ir além, eu queria ver, mas se o LiDAR realmente permite a gente entender a estrutura vertical da floresta, o que essa base de dados fantástica que o INPE tem, poderia nos revelar sobre a Amazônia brasileira. Então, os dados do INPE, basicamente, sobrevoaram uma série de lugares. Cada pontinho aqui é um sobrevoo de LiDAR, um transecto de 12,5 km por 300 metros.
Ao todo a gente usou 725 transects e ali você tem uma figura que só mostra como é que funciona o LiDAR, né? Uma nuvem de pontos em que você consegue caracterizar a altura das árvores, mas também a estrutura, a copa, uma série de outras características. Então, a gente focou nessa métrica aqui, chamada probabilidade de retorno. É uma métrica muito simples, uma vez que você entende como ela funciona. A gente dividiu a floresta em estratos de altura, e o que a gente calcula, essa métrica, é quantos retornos ocorreram, por exemplo, entre 20 metros e 30 metros, dividido pelo número de retornos nesse extrato e para baixo. Então, naquele exemplo aí, entre 20 e 30, seria 2 dividido por 7. Né? Essa é a métrica que a gente está usando. Então, quanto mais folhagem, mais biomassa você tiver entre 20 e 30, mais pontos vão ficar retidos naquele extrato. Essa é a intuição. Mas a gente queria entender, bom, tá, tem essa métrica, você pensou, mas e aí, funciona ou não funciona? Então, nos transects que foram sobrevoados, a gente tinha áreas que eram classificadas como biomas como floresta secundária e áreas classificadas como floresta primária. A gente podia calcular para essas áreas a diferença de altura do dossel. Então, dentro do mesmo transect, qual que é a diferença de altura do dossel? E não só isso, mas biomas também nos dava a idade da floresta secundária. E daí o que esse gráfico está mostrando aqui é como que a altura do dossel, a diferença de altura do dossel muda conforme a idade da floresta secundária vai mudando, conforme ela vai ficando mais velha. E era como era de se esperar. Conforme a floresta secundária vai ficando mais velha, a altura do dossel vai se aproximando do zero, ou seja, vai ficando próximo de uma floresta primária. Porém, mesmo depois de 35, 37 anos de monitoramento, é uma coisa muito importante. Enfim, hora do almoço. Mesmo depois de 35, 37 anos, ainda não chega a uma altura de uma floresta primária. Mas o que está acontecendo com, por exemplo, essa probabilidade de retorno? Então, entre 1 e 10 metros, você pode observar que, na verdade, a floresta, depois de, 10 anos, ela já recuperou a biomassa semelhante ao que uma floresta primária no nosso transect tem. Então, a recuperação é muito mais rápida, de 1 a 10 metros, versus, por exemplo, 10 a 20 metros demora mais tempo, só depois de 20 anos, e de 20 a 30 metros é um resultado muito parecido com a altura do dossel. Então isso aqui é realmente um padrão assim, que todo mundo ia falar, bom, todo mundo sabe disso, não tem nada, mas isso aqui foi importante para mostrar que essa métrica funciona, que os padrões que estão sendo revelados são os padrões que a gente espera com base no nosso conhecimento da floresta. Além disso, a gente também tinha áreas que foram sobrevoadas 2 vezes. Uma vez antes tinha um distúrbio, e daí teve o distúrbio e depois logo em seguida. E algumas dessas áreas então foram impactadas por fogo, por exploração seletiva de madeira e por vento. Então o que eu estou mostrando aqui é quanto que mudou a altura do dossel para essas áreas que foram afetadas pelos diferentes distúrbios. E aqui a gente também pode olhar, ao invés de só focar na altura do dossel, vamos olhar o que está acontecendo nas diferentes camadas da floresta. Então aqui, só para mostrar, chamar a atenção que no eixo do Y você tem a altura, no eixo do X você tem a diferença desse retorno de probabilidade, e você pode ver que o fogo tem o padrão que ia ser esperado, que você tem um impacto muito mais forte no subbosque, e esse impacto vai reduzindo conforme você vai subindo verticalmente na floresta. Já os outros distúrbios não tem esse padrão vertical tão acentuado quanto o fogo, o que é um padrão que era de se esperar. Então, em princípio, dá a impressão que essa ideia do retorno de probabilidade é uma métrica que revela coisas muito padrões que fazem sentido com o que a gente entende desses distúrbios. Geralmente fogo é um distúrbio que vem de baixo para cima. Então, só que a gente pegou todos aqueles sobrevoos, 725 transects, e a gente usou uma análise que identifica essas tipologias florestais de acordo com a estrutura. O que você consegue observar aqui são 5 tipologias, de 1 é a tipologia mais alta, e daí você vai cada vez mais baixo, mas você também pode ver que existem diferenças, por exemplo, tipologia 2 e 3 são muito semelhantes, e a grande diferença é como que se distribui a biomassa nas diferentes camadas verticais.
Então eu gosto de comparar a tipologia 2 e 3 com essas figurinhas, assim, onde que está a biomassa nessas pessoas. Essas florestas na verdade são bem distintas, né? E já a 4 e a 5 são florestas muito mais baixas. Daí, com base nisso, você consegue criar mapas desse tipo. Esse mapa, ele mostra para cada tipologia florestal onde que essas tipologias ocorrem, né? Então o vermelho diz, por exemplo, esse da letra E aqui mostra que a tipologia florestal 3 é muito mais comum no Amazonas do que a tipologia 2. Já a tipologia 1, que é a mais alta, é muito comum ali no Amapá, norte do Pará. E uma vez que você faz isso, você consegue caracterizar a área toda em relação a qual que é a tipologia mais comum, né, ou que domina aquelas áreas. E daí a gente ficou pensando, bom, mas o IBGE já tem uma tipologia florestal, você tem umbrófila densa e outras vegetações. Como que isso se compara? Então vamos lá. Aqui tem o mapa do IBGE, eu tentei usar mais ou menos as mesmas cores, e você pode ver que tem muita semelhança, porém tem diferenças também. Por exemplo, o mapa do IBGE não tem aquela tipologia 1 que é muito distinta. No mapa do IBGE, tudo aquilo é umbrófila densa, não tem essa diferenciação. No mapa do IBGE, você tem ali na cabeça do lobo, você tem isso que eles chamam de ecotono. Em relação à estrutura da floresta, o modelo não identifica isso como sendo uma floresta estruturalmente diferente, na verdade é o mesmo tipo. Então, só para falar que essa é uma metodologia que eu acho interessante de trazer para cá, que tem uma série de implicações. Por exemplo, quando você está tentando entender como, por exemplo, esses estudos florestais impactam carbono, às vezes a altura do dossel vai mudar muito pouco, vai parecer que os estudos têm o mesmo efeito. Porém, eles podem estar impactando a floresta por baixo de uma maneira extremamente diferente. Isso é importante para carbono. Manejo florestal, serviço, quando a gente está pensando em projetos de restauração, qual que é o baseline? Bom, depende de onde você está no mapa, a floresta vai ser diferente, vai ter uma estrutura diferente. Daí, além disso, eu gostaria só, eu sei que o tempo está acabando, não quero segurar o pessoal muito tempo, mas só falar um pouco mais dessa coisa de colaboração internacional, como que surgiu. Então, a Ana é uma aluna de doutorado minha que está terminando, a Aline é uma pós-doc. Então, como que surgiu o trabalho delas? Estão fazendo um trabalho super interessante focado em uso de habitat, mudança de uso do solo em relação à fauna. Então, eu colaborava com o Gabriel, que é um professor da Faculdade de Medicina do ABC. Ele, em um dado trabalho, ele envolveu a Paula Christie, que na época estava no Apple Health. Ela recomendou a Ana, ela veio fazer doutorado comigo. Ao mesmo tempo, eu tinha um pós-doc, o Josh, ele tinha muito interesse nessa coisa de movimentação de animais. A gente estava precisando de dados para aplicar os métodos que a gente estava usando. Ele, enquanto isso, o marido da Nina estava fazendo doutorado na Universidade da Flórida e ela foi lá junto, mas trabalhava remotamente para o ICAS. O ICAS é uma organização, Instituto de Conservação de Animais Silvestres, e o chefe do ICAS é o Arnon. Então, como a Ana veio trabalhar comigo e ela tinha interesse em vida silvestre, fazia total sentido a gente conectar os dois. E então a Ana usa os dados do ICAS. Além disso, eu comecei a usar os dados da Nina, a gente começou a colaborar e daí o único problema é que a Nina esqueceu que ela também orientava uma outra pessoa e as ideias que ela passou para mim eram muito semelhantes às ideias que ela tinha passado para a Aline. E daí a gente teve que ter uma reunião ali, e agora como é que faz? Faz parte do seu doutorado, mas estava desenvolvendo trabalho. A gente encontrou, conseguiu descobrir uma maneira de resolver isso e, surpreendentemente, posteriormente ela veio fazer pós-doc comigo. Então, só para dizer que muitas dessas colaborações acabam surgindo desses relacionamentos. Vocês viram aqui as pessoas falando da importância do networking, de vir conversar. Você nunca sabe como que vai surgir as ideias, vão surgir as colaborações, os projetos. Finalmente a Aline foi para um congresso, conheceu esse pessoal, a Francesca é da Itália, a Marli é da Holanda, e agora ela está fazendo um trabalho que envolve os mamíferos na Europa. Então, o Henrique também tem a ver com o IP, então eu conheci a Suzana e o Cláudio, que são os fundadores do IP. Ofereci de dar um curso no IP, no final não deu certo, mas isso a gente manteve contato e o Henrique trabalhava no IP, ele foi recomendado e agora a gente faz um trabalho super legal
sobre mapeamento participativo usando ferramentas digitais aqui no Sistema Cantareira, em São Paulo. Então, só assim, tentando resumir tudo isso, muito do que a gente faz é a pesquisa aplicada. A maneira como esses projetos internacionais surgem é ali no boca a boca, você conhece alguém, tem essa ideia legal, tem essa dificuldade, por exemplo, da BR Carbon, como que a gente faz uma coisa, de repente tem alguns métodos que a gente vem desenvolvendo que podem ser úteis para resolver esses problemas. E então é muito importante essa coisa da participação de eventos, networking é uma coisa que às vezes não vem naturalmente, para mim não vem naturalmente, mas que eu tento me esforçar, e deixar aqui a coisa de que eu acho super válido essa coisa de intercâmbio de ideias de pessoas, e estamos abertos aí para esse intercâmbio, seja via alunos de mestrado ou doutorado que querem estudar nos Estados Unidos, ou de repente começam um mestrado ou doutorado aqui e vêm fazer um sanduíche com a gente, ou quiser vir como pesquisador visitante, vai ser fantástico estar recebendo vocês. E eu acho que o segredo é realmente essa coisa do desenvolvimento de projetos em conjunto, em grupo, porque só com base nas metodologias que a gente desenvolve não é o suficiente. Eu preciso ter ideia de quem está ali tentando resolver problemas para a gente ter um produto super legal, super aplicado. Então é essa colaboração com pessoas que já têm uma experiência profissional, já sabem quais são os desafios, que a gente consegue fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Então, esse é o que eu gostaria de deixar de mensagem final. Muito obrigado.